Shalom, eu sou a Bispa Renata e hoje nós vamos para o nosso terceiro módulo desse estudo maravilhoso que é Mulheres na Igreja, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o reavivamento às mulheres wesleyanas. Nós precisamos também entender que existe um período que assim, é muito importante para nós protestantes, que na verdade é o momento do reavivamento protestante que acontece na Grã-Bretanha e na América do Norte, né? E aí o que acontece, toda a nossa história, né, o protestantismo tem um pé muito importante naquele lugar. E é nesse período de reavivamento onde homens e mulheres trabalhavam juntamente na obra do Senhor. E também nesse período, que é maravilhoso, a igreja metodista, ela vem num período assim crucial no meio dessa história. Porque o que acontece? Dentro da igreja também acontecia coisas na sociedade. E era um momento na sociedade em que as ideias, a autoridade, o absolutismo, né, dos aristocratas estavam caindo assim, né, por terra, o domínio deles. E aí nesse momento acontece a igreja metodista, esse avivamento. E aí homens, né, leigos, homens na verdade cheios do Espírito Santo, homens fervorosos, eles levantam e eles começam a pregar o evangelho, eles começam a pregar com muita intrepidez, com muito fogo mesmo do Senhor. E nesse momento as mulheres também participavam, elas faziam todas as reuniões, elas arrumavam, elas davam estudos também. Então eles estavam ali igualitariamente na história da igreja ali do metodismo, eles estavam ali trabalhando juntamente. E é tão forte que ao próprio povo eles falavam assim sobre a igreja dos metodistas. Eles dizem assim: religião do coração e não da tradição do treinamento. Não era uma coisa forçada e não era uma coisa assim cheia de métodos, mas era o próprio avivamento. Não tinha aquela sabe assim, uma coisa mais profunda, era treino, né? O que é treinamento? É você ser treinado para alguma coisa. Parece que é um ativista. E aí quando vem a igreja, quando o reavivamento metodista acontece, o wesleyano acontece, assim, é como se tascasse fogo mesmo e aquilo começa a acender por todos os lados. Diz alguns historiadores que as mulheres que começaram a trabalhar com afinco nesse tempo, na igreja, elas devem muito a Susanna Wesley, né, que era a mãe de John Wesley. E John Wesley era um líder que ele deixava isso muito, muito claro, que ele era uma grande influência da mãe dele. Susanna Wesley era uma mulher de oração. Era uma mulher que conta a história que enquanto ela fazia os afazeres de casa e ela estava com as crianças, mas quando ela pegava o avental dela e colocava no rosto, eles já sabiam, os filhos já sabiam que ela estava falando com Deus. E eles tipo que respeitavam, eu acredito, né, na inocência deles, assim, fazendo na verdade assim, brincando sobre aquela coisa, mas a mãe tá ali, nós estamos aqui, mas a mãe tá ali falando com Deus. E foi dentro desse palco, né, dentro dessa história, dentro de casa, que John Wesley, ele aprendeu, assim, essa coisa igualitária, né, homem e mulher realmente com autonomia na palavra do Senhor. Fora isso, diz o quê? Que ela tinha uma reunião na casa dela, que chegou a frequentar 200 pessoas, e fora essas 200 pessoas, dentre elas sentadas em pé, não dava para ter mais pessoas, e diz que tiveram que dispensar as pessoas, porque não tinha mais como entrar na casa. E ela nunca pregou, Susanna Wesley, ela nunca pregou sobre a mulher, nada disso. Ela simplesmente pregava a experiência e o conhecimento que ela tinha da palavra de Deus. E ali ela falava, então homens e mulheres iam para aquela casa, e diz que todo mundo começou a ter esse fogo do Espírito. Então as mulheres discipulavam as outras mulheres, homens, enfim, e aí pregava-se o evangelho assim, dentro de uma simplicidade, sabe, sem normas, sem muita coisa pejorativa, sem métodos, mas era aquilo que simplesmente à medida que ela se entregava ao Senhor no seu período de oração, no seu período de devocional, ela impactou a igreja, né, que ali já estava nascendo realmente uma igreja de 200 pessoas, eu acho que já é muita coisa.
E aí o que acontece? E aí John Wesley foi um dos líderes que apoiaram, né, a liderança da mulher. No começo, eu creio pelas palavras dele, ele não tinha nenhum tabu, mas ele tinha um cuidado com a mulher, porque era um período que as mulheres não eram respeitadas, né? Então ele dizia assim, que era para que as mulheres falassem, exortassem a igreja, mas não que elas não deviam pregar a palavra. E aí ele diz assim, que essa exortação, elas não poderiam, como se diz assim, ter um tom de voz, né, tipo autoritário, mas ele deveria ser uma mulher branda, e as exortações também não poderiam ser demoradas, teriam que ser muito rápidas para que as pessoas não pensassem que elas agora estavam pregando ou que ia surgir uma congregação, como ele falava, né, uma congregação de mulheres assim pregando o evangelho. Mas aí a gente vê que era um cuidado, porque ele diz assim, ó, não prolongue muito, né, exorte, mas exorte rápido, para que as pessoas não se levantem contra vocês. Então assim, eu acho que vocês têm que falar, vocês têm que cantar, vocês têm que fazer a obra, mas assim com muita delicadeza, para que não causa confusão. Mas as líderes, né, as lideradas não conseguiram realmente obedecer nessa parte o seu líder. E diz assim que elas começaram a pregar mesmo, ao ponto que John Wesley, ele olhava aquilo e ele sabia que era de Deus, e que ele também sabia que ele não poderia segurar aquelas mulheres ou impedi-las, porque elas estavam respondendo ao chamado de Deus na vida delas. E aí ele resolveu apoiar mesmo, ao ponto dele falar para as mulheres que as mulheres não deveriam se preocupar com o que os outros estavam falando, mas que elas realmente continuassem realmente obedecendo o Senhor e seguindo com todo o coração o seu chamado. E aí as mulheres começaram a trabalhar e foram por todos os lugares. E eu acho que é muito bacana quando assim, as mulheres se resolveram... as mulheres se envolveram, na pregação itinerante, exerceram papéis de liderança nos grupos locais e nas reuniões de classe. As reservas iniciais de Wesley sobre a pregação de mulheres não puderam ser mantidas em vista do resultado evidente do ministério da pregação. Aí diz assim, o reavivamento wesleyano ofereceu às mulheres novas oportunidades para que elas experimentassem a liberdade do ministério. E nesse período eu vi uma frase que eu achei muito bacana, que diz assim, o reavivalismo continha um igualitarismo implícito que tendia a destruir as estruturas tradicionais da autoridade. Então era assim, algo que veio, não foi nada, não foi uma coerção que estava acontecendo, né, ou de certa forma poderia ser, mas não era aquela coisa assim, eu vou forçar uma mudança na sociedade, não, mas era o próprio Deus, era o prazer, era a alegria, era a entrega ao Senhor, é aquela coisa assim, por que você dá aula, por que você prega, por que você ora, né, porque o Wesley ainda dizia assim, que elas deveriam falar assim, que aquilo ali era uma reunião de oração, né, então ele tinha todo o cuidado com as mulheres. Eu amo, acho que um dos avivalistas que realmente eu sou apaixonada, já li minuciosamente assim, é John Wesley, assim, meu Deus, eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele teve esse cuidado com a mulher, né. E aí, só que chegou um momento que ele viu e falou, meu Deus, eu não vou parar isso daí não, porque isso daí é Deus purinho, né? E foi assim. E aí, agora, rapidamente, também eu quero falar, né, porque bem rápido esses módulos, eu quero falar sobre as mulheres do reavivamento da América do Norte, né, porque o Wesley estava na parte ali, né, da Inglaterra, e agora o que aconteceu do outro lado? E aí diz assim que os estágios dos reavivamentos evangélicos ocorreram entre 1700 e 1800, e diz assim que as mulheres das fronteiras, elas faziam reunião de reavivamento, ó, de oração mesmo, e aí diz o quê? E aí essas mulheres começaram a se reunir para orar, e o avivamento vinha, ao mesmo tempo estava acontecendo algo, né, no meio social. Eu estava vendo, na verdade, uma caída aí de poder, e essas mulheres também se sentiam muito sós. Então as mulheres começaram também a ir para essas reuniões, as mulheres não cristãs, elas começaram a essas reuniões mais para ter uma interação, né, para ter uma sociabilidade com as mulheres ali, e elas começaram a se converter. E aí diz assim,
como diz assim, aí diz assim, bem-vindo à rotina da interação social com outras mulheres. Nessas reuniões, o Espírito Santo tocou a vida tanto daquelas mulheres como dos homens, e ambos responderam de modo tipicamente reavivalista, com orações sinceras, arrependimento. Durante as reuniões de reavivamento, as emoções fluíram livremente, à medida que as pessoas experimentavam novamente o poder de Deus, oh glória a Deus, e as mulheres reagiram, e aí diz o que? Na sua espiritualidade, elas começaram a investir, elas se reavivaram de várias formas, que diz assim, que era tão notável o poder de Deus sobre a vida delas, que elas começaram a sentir o poder de Deus, começaram a evangelizar outras mulheres, e elas começaram que dentro da comunidade, elas começaram a cuidar dos encarcerados, elas começaram a entrar nas prisões, dos pobres, doentios da rua, né? Elas foram também instrumentos de fundações, né? de trabalhos sociais, em sociedades voluntárias, também nas próprias igrejas, atravessando o nível denominacional. Então, ninguém parou as mulheres. Então, vocês percebem? Então, a gente fala assim, hoje, mas quem começou o trabalho no cárcere? Foi as mulheres. Quem começou o trabalho dentro da comunidade? As abadesas. Agora a gente está vendo aqui as mulheres do norte, elas começaram. Quem foi cuidar dos pobres nas ruas? Foram as mulheres. Gente, eu não tô querendo dizer, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que as mulheres estavam lá, elas estavam com afinco. E aí diz o quê? Diz assim, que essas sociedades, mulheres ministravam a outras mulheres, a crianças e até homens. As voluntárias cristãs que trabalhavam nessa sociedade sentiam-se responsáveis pelo exercício da fé, colocando pé e mão no evangelho, com inteireza, queridos. Sabe aquela coisa, inteireza de coração, né? Porque os reis que a gente vê, que a gente lê na história, diz assim, quando aquele rei se entregou em seu coração, mas não todo. Ele vai pecar, mas essas mulheres assim, foi mesmo com pé e mão e com tudo. E aí se inicia a escola dominical. Olha como surgiu a escola dominical. Aí diz assim, que o movimento da escola dominical era assim, as crianças, essas mulheres começaram a se preocupar muito com as crianças, porque essas crianças trabalhavam muito, né? Então, praticamente só tinham o final de semana realmente para ficar em casa. E elas perceberam que aquelas crianças não eram alfabetizadas, não tinham tempo para estudar e muito menos para ler a Bíblia. E elas começaram a se preocupar com a educação religiosa também dessas crianças. E aí elas começaram a fazer o quê? No domingo, reunia essas crianças, elas alfabetizavam essas crianças e também ensinava a palavra do Senhor. Foi assim que surgiu a escola dominical. Olha que bacana. Aí diz assim, a escola dominical serviu como importante válvula de escape para as energias criativas das mulheres. O movimento da escola dominical nos Estados Unidos surgiu originalmente da preocupação com as crianças mais pobres, em vista às crianças que trabalhavam longas horas durante a semana, não podiam beneficiar-se da educação pública e tinham pouca oportunidade para aprender até mesmo habilidades básicas como ler e escrever. A princípio, os líderes da igreja não se agradaram muito com a ideia de alfabetizar aos domingos, né? Aí diz assim, que tem um líder que era Martin, ele diz assim que ele nota a razão subjacente. Ele diz assim, os ministros se opuseram no começo ao primeiro movimento da escola dominical, não apenas por ser novo ou por ser uma ameaça aos padrões estabelecidos de fazer as coisas, mas por estar quase sempre nas mãos das mulheres. Aí eles começam a ver, tudo que essas mulheres colocam as mãos crescem, que é isso? E aí diz assim, temendo que essas mulheres acabassem surgindo em segunda, né, depois disso, nos púlpitos, alguns pastores e líderes da igreja negaram o uso das suas dependências para o trabalho da escola dominical. Mas elas não pararam, essas mulheres é fogo. E aí diz assim, os reavivamentos de Charles Finney, né, que foi outro grande avivalista, diz assim que o reavivalista Charles Finney destacou-se dos demais ao dar às mulheres um lugar visível no seu ministério. E diz assim, ele criou muita polêmica entre os reavivalistas, mas respeitáveis da época, encorajando as mulheres a orar em voz alta e a praticar seus dons. E aí ele diz assim, os seus dons de pregação,
testemunhando nas reuniões de avivamento. De fato, Finney estimulou as mulheres a não ministrar simplesmente na retaguarda, como John Wesley tinha esse medo, mas se tivessem um dom que fossem chamadas a exercer o ministério nas reuniões públicas, tanto de mulheres como de homens. Ele encorajava, vocês têm mesmo que ir lá e falar. E eu achei demais essa frase que ele fala: a igreja que silencia as mulheres perde a metade do seu poder. Oh, glória a Deus! E aí depois ele fala sobre Antoinette Brown. Eu não encontrei a minha amiga Eliana, né, dos Estados Unidos, para ela me ensinar a falar, pronunciar, né, porque eu não sei pronunciar inglês, já pedi perdão para vocês, mas eu prometo que depois que eu me formar, eu vou fazer, assim, sabe, alguma coisa no inglês, até porque a psicologia tem muitas técnicas que fala, né, em inglês, e também fala espanhol, mas aí espanhol tudo bem, né, os textos da América Latina, blá, blá, blá. E aí diz assim, que em Berlim, ele ensinou a Antoinette Brown, a primeira mulher ordenada na América, pregadora wesleyana metodista, falou sobre seu culto de ordenação realizado numa igreja congregacional em 1853. Olha que legal, sabe? Assim, esses homens de Deus. Charles Finney, gente, eu desafio vocês, é outro que vocês deveriam estudar. John Wesley, nossa, ele orava tanto, o que tem uma, assim, na história dele de Finney, eu acho tão tremendo que ele orava tanto, que diz que um dia, ele, não sei, ele saiu para algum lugar e ele começou a sentir que Deus, sentir que ele tinha que falar com Deus, sentir Deus o chamando, sabe? Porque ele passava longas horas, enfim, e ele pede para qualquer mulher, que se ele podia entrar na casa dela para orar ao Senhor. Ele era assim um grande homem. Gente, daí o nosso terceiro módulo, e aí os próximos aí nós vamos falar sobre diaconisa. Aí vocês também vão aprender. Aprenderam hoje sobre a escola dominical, aprenderam sobre Susanna Wesley, outra maravilhosa. Aprenderam sobre os metodistas, aprenderam hoje qual que é, né, o mais importante do protestantismo, né, a era Grã-Bretanha e América do Norte. Fica aí, vão anotando, gente, olha, meu caderno é todo assim, ó, eu vou anotando, eu vou fazendo, façam também e paralelo ao que eu estou dizendo, vocês podem estudar aí muito mais. Shalom, que Deus te abençoe.